Convido para fazer uso da palavra um dos homenageados desta noite, o Dr. Jaime Augusto Bertelli. Pode colocar a apresentação, por favor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas médicos e aos meus professores por ter tirado um tempo, ter abandonado o conforto dos seus lares e estar aqui prestigiando eu e o Dr. Marcos Ghisoni. Muito obrigado. Eu nasci em Florianópolis, sou filho de João Haroldo Bertelli, Marlene Abraham Bertelli. Por favor, próximo. Eu sou aluno, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, com muito orgulho, e fiz a primeira parte da minha especialização em Buenos Aires, na Argentina, no ano 88 e 89. Em seguida, eu fui estudar em Paris, eu fiquei 5 anos em Paris, onde eu aprimorei o meu conhecimento e fiz o meu doutorado em neurociência na Universidade René Descartes. Próximo. Desde 1994, eu já trabalho no Hospital Infantil Joana de Gusmão, e em 96 eu comecei a trabalhar no Hospital Celso Ramos. Houve muito progresso nesse período, quase 20 anos, e essa é uma foto dos meus colegas do Hospital Governador Celso Ramos. Naquela época, talvez 5, 6 gatos pingados, e agora essa é uma equipe que a gente tem ali no hospital de ortopedia, reconhecida no Brasil inteiro. Próximo. E em 95 eu comecei a trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Conceição com o Dr. Marcos Ghisoni. Esse período foi muito importante para mim. Próximo. Porque eu aprendi muita coisa na vida. E eu aprendi muito com o Dr. Marcos Ghisoni, do que for cirurgia, tratamento com o paciente e, sobretudo, que tem que ter equilíbrio na vida. Eu estou aprendendo isso ainda, mas sentar numa cadeira assim eu ainda não consegui. Próximo. E também, às vezes, a gente está cansado, o Dr. Marcos diz, se der uma folgazinha, dá uma dormidinha, mas não consegui também, nessa posição, dar uma descansada. Próximo. Nesse período que nós estamos juntos, nós publicamos 51 artigos científicos nos Estados Unidos e na Europa. Para um médico publicar um artigo científico não é algo fácil, porque são revistas extremamente especializadas, onde a gente envia o artigo depois de anos de uma pesquisa experimental ou clínica. Isso cai na mão de um corpo editorial que entende perfeitamente do assunto, então o julgamento do trabalho é feito veladamente. Normalmente, uma revista importante aceita 5% dos trabalhos que chegam. Então, isso é a dificuldade. Por favor, volta um pouquinho. A dificuldade de publicar um artigo internacional. E esse também é o fato importante, porque as universidades e as instituições de ensino e pesquisa valorizam essa publicação, que é como se fosse uma nota dada por alguém que não está fazendo parte daquele comitê. Eu pude realizar essas pesquisas e nós pudemos publicar esses artigos porque a Unisul nos deu um aporte enorme e nos produziu um laboratório que é para o estudo de neurologia experimental em animais. E, ao mesmo tempo, a Universidade Federal de Santa Catarina nos ajudou bastante no laboratório de anatomia, no laboratório de farmacologia, e graças a essa ajuda solidária que nós tivemos, nós pudemos publicar esses artigos em conjunto com o Dr. Marcos Ghisoni. Próximo. Bom, eu falei que nós tivemos 51 artigos, matéria escrita, mas também tem matéria falada. Então, nesses anos, nós viajamos muito, e nós tivemos dando conferência no mundo inteiro. Na imagem do canto superior esquerdo foi quando eu estava na Clínica Mayo, é o hospital mais importante dos Estados Unidos, e que eu fui agraciado com o título de professor em cirurgia neurológica daquele hospital. No canto superior direito foi uma
a aventura que nós tivemos na União Soviética, na Sibéria, onde nós fomos dar aulas sobre a reconstrução do plexo braquial, e eles nos brindaram com uma capa de uma revista russa. E embaixo, à direita, eu estou em Xangai, e eu estou recebendo uma homenagem do secretário de saúde da cidade de Xangai. Xangai hoje é uma cidade que tem o dobro do tamanho de São Paulo, são 21 milhões de habitantes, quase 22 milhões, então tem provavelmente o triplo ou o dobro de acidente de plexo braquial, então é uma lesão endêmica, e daí então o convite para eu dar palestra em Xangai. E por último, à esquerda, numa foto meio avermelhada, eu estou com um escultor muito famoso no México, na cidade de Guadalajara. O nome dele é Miguel Santini, e ele, depois de uma cirurgia realizada em um paciente, ele nos ofertou uma escultura da medula espinhal, da parte do corpo onde saem os nervos que formam o plexo braquial. Esse escultor no México, ele construiu o que a gente chama lá o Cristo mutilado, que é uma imagem, uma estátua de 25 metros de altura, que estaria para o México como nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Próximo. Bom, quando nós não vamos até esse povoaréu todo que está distante, eles vêm até nós. Então, nesses anos, nós recebemos inúmeros visitantes, né? Muitos americanos, franceses, russos e, inclusive, pessoal da África. Próximo. A gente não pode deixar de lembrar que a cirurgia é algo muito delicado, algo onde a gente tem que prestar muita atenção. E eu agradeço aqui em meu nome, Dr. Marcos Ghisoni, o pessoal que nos acompanha na cirurgia, as nossas instrumentadoras que já estão conosco há mais de 10, 15 anos. Próximo. Eu gostaria de elucidar um pouco a nossa área de atuação. A gente trabalha no que a gente chama nervos periféricos, plexo braquial e medula espinhal. Traduzindo em linguagem popular, nós somos os eletricistas do corpo humano, né? E tem muito fio no corpo humano. Próximo. Isso é o que a gente chama de algo complexo, que lembra a palavra plexo, né? Então, nós somos os engenheiros do plexo braquial, que é uma estrutura que está localizada aqui no pescoço e que é responsável por todo o movimento do membro superior. Próximo. Então, como já foi colocado aqui, a gente pensa e, através da fiação elétrica, a gente executa o movimento, né? Ele vai passar primeiro por uma central, o cérebro, uma central que fica localizada no pescoço, que é a medula espinhal, e depois ele chega até os músculos efetores que vão dar os movimentos da mão ou do braço. Próximo. E nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país com clima quente, é um país propício para andar de moto, é um país onde a mobilidade ainda urbana não está resolvida, então é natural que a maioria, que um grande número de pessoas utilizem a moto para se locomover. E a gente sabe que a disputa pelo espaço nessas rodovias são extremas, né? Inclusive na faixa pontilhada lá tem briga, que aquilo ali que eles dizem já que é a faixa da motocicleta. Próximo. Eu trouxe um dado técnico aqui para vocês. O número de motos vendidas no Brasil. Apesar de toda a crise, já antes do ano de 2010, vocês vejam ali que em 2010, 2011, 2013, são quase 2 milhões de motocicletas vendidas no Brasil anualmente. 2 milhões de novas motocicletas, né, somadas às antigas. Próximo. Esse é o tipo de mecanismo da lesão do plexo braquial. O motoqueiro bate, se choca com o veículo e ele distende a região do pescoço e causa paralisia. Próximo. Um dado para ver a importância do nosso trabalho a nível do Brasil. Esse é um gráfico mostrando a quantidade de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde de uma patologia muito frequente na mão, que é um nervo trancado no punho, chama-se assim no túnel do carpo. As duas últimas barras é que são as importantes. Vocês vejam que nessa patologia, o nervo trancado no punho, a região sudeste ultrapassa a nossa região sul. Se nós virarmos o próximo slide, por favor, vocês vejam o gráfico agora da coluna da região sul. Esses são dados oficiais do Ministério da Saúde, do DataSUS. Então, Santa Catarina sozinha, isso é do dado do ano de 2006, operou mais plexos braquiais do que todo o Brasil junto. E isso tudo cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. 88% dessas cirurgias foram realizadas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Hospital Governador Celso Ramos e no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Próximo.
Eu vou mudar, então, para o outro tema, que foi o motivo dessas homenagens, que seria a tetraplegia. Essa é uma fatalidade que pode estar... todo mundo está sujeito disso, um acidente grave, que pode estar relacionado ao mergulho de água rasa, é aquele que a gente diz vulgarmente que quebrou o pescoço. No Brasil, ainda, a maior causa são acidentes automobilísticos. Depois dessa lesão, então, a pessoa perde os movimentos do pescoço para baixo, só tem movimento a nível do ombro. Próximo. Em 2010, nós fizemos o primeiro avanço para essa população. Nós publicamos numa revista americana a primeira cirurgia neurológica nesses pacientes para abrir os dedos. Próximo. Isso ganhou notoriedade mundial, né? Então, há um serviço na Europa que coordena as reconstruções desse tipo de paciente. Ele está sediado na Suécia. Ele publicou essa chamada na internet, colocando que, a partir desse ponto, se marcou algo na reconstrução desses pacientes. Então, eles chamaram um ponto histórico, um breakthrough, da reconstrução da mão tetraplégica. Próximo. Passou um tempinho, 3 anos depois, nós conseguimos, além de abrir o dedo, também fazer a flexão dos dedos. Próximo. E agora, há 2 semanas atrás, houve um congresso nessa área em Hong Kong, reconstrução da mão dos pacientes que não têm movimento do ombro para baixo. E, evidentemente, o trabalho mais citado foi o Dr. Marcos e meu sobre a reconstrução da parte neurológica. Nós não estávamos presentes nesse congresso. Próximo. E, apesar de nós não estarmos presentes, houve um convite, uma unanimidade que o próximo congresso deveria ser no Brasil, e eu, Dr. Marcos, sermos o presidente e coordenador científico do congresso, pelo volume de acontecimentos e de informações naquela área que a gente tinha acumulado. Próximo. O problema é que eles querem, em Recife, aproveitar essa oportunidade para criar um centro medular, um centro específico para a reconstrução do lesado medular, e eles deram um passo um pouco na frente, porque já tem o apoio político. Eu me pergunto sempre, então, se nós temos aqui a tecnologia, temos o material humano, temos a capacidade, por que não criarmos um centro deste tipo, com padrão europeu em Santa Catarina, já que nós temos condições de realizar isso aqui? Então, é uma chamada para ver se a gente consegue ajuda da população, dos deputados, empresários. Eu acho que isso é um ponto importante que toda a sociedade sairá ganhando. Próximo. As pessoas precisam de sonho para viver, mas não podem viver apenas sonhando. Essa é uma crítica ao que a gente escuta frequentemente na mídia. Então, células-troncos, evidentemente, isso vai ter um processo e um aproveitamento no futuro, mas o primeiro trabalho foi feito em 1993 e nós não temos nada ainda aplicado no ser humano. A outra é agora na Copa, a divulgação de que vão fazer o primeiro paraplégico caminhar, graças a um exoesqueleto. Tudo isso são notícias importantes. E eu acho que é a parte do sonho dessas pessoas, que têm essa lesão medular para conseguir algo na vida. Mas o mais importante é fazer algo por elas agora. Nós temos a tecnologia.